está em como você pode ajudar aquelas pessoas a entenderem o que aconteceu com você e como o que aconteceu com você pode acontecer com elas também. Se você participou da clínica Pescadores que Pescam, você vai nos ajudar durante essa oficina. Se você não entendeu o que eu falei, não tem problema, você vai ser ajudado. Tá certo? Quando a gente começa a falar sobre estilo de vida como agente transformador, o que eu estou querendo falar é sobre você entender que muito mais do que você pegar a Bíblia e tentar socar a Bíblia na cabeça de pessoas, muito mais do que tentar ganhar uma discussão teológica, muito mais do que tentar deixar a pessoa sem resposta. Eu coloquei ele numa situação, ele não conseguiu responder. Muito mais do que você discutir religião com alguém. O que Deus espera de nós, é isso que o pastor Saião acabou de falar, é a gente ter sabor. Então, a minha vida, ela tem um gosto tão bom, que aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquele parente, ele olha para mim e diz assim, eu queria isso para mim. A minha vida tem um brilho tão atraente, que parece lâmpada na praia durante o verão. Não tem como aqueles mosquitos, besouro, aquela bicharada não ser atraída para aquela luz. É essa a ideia. Agente de transformação como estilo de vida, ele fala assim, mas o falar é consequência, porque a minha vida já gerou essa situação do falar sobre esse Jesus. E quando a gente pensa nisso, em sermos agentes de transformação com o estilo de vida, é importante a gente ter uma visão macro inicialmente. Senão a gente fica pensando só naquela cidade onde Deus me colocou, e nós perdemos de vista que nós fazemos parte de um projeto maior, que envolve todo o globo terrestre. Deus nos colocou num globo terrestre que tem mais de 6 bilhões de habitantes. E Deus quer que a gente esteja participando desse grande projeto. Coloca aí a terra, gente. Por favor, o slide da terra. E você faz parte desse projeto. A influência de Deus não é só lá na sua cidade. Ele quer usar você, Ele quer usar todos os cristãos espalhados pela face da terra. Recentemente, eu voltei de um encontro missionário que ocorreu na Moldávia. A liderança da CCI, um ministério missionário, comunicando Cristo internacionalmente, se encontrou na Moldávia, e ali eu tive a oportunidade de encontrar cristãos do Uzbequistão, uma república da antiga União Soviética, e que experiência encontrar com aquele casal, ex-muçulmanos, convertidos naquela república. Lógico que, como ex-muçulmano, a conversão dele teve aquela dimensão de ouvir uma voz dizendo, pede a Jesus para curar você daquela asma. Ele estava na janela, planejando a surra que ele ia dar na irmã, que tinha se convertido, se tornado cristã, que era uma vergonha para a família. E ele ia dar a surra e depois ele ia matar a irmã, se ela não deixasse de ser cristã. E daí, finalmente, depois de discutir muito com ele mesmo, ele diz, tá bom, se você existe, se de fato você tem algum poder, então acaba com essa asma que eu não estou conseguindo respirar. E aquele jovem dizendo que como que 2 mãos abriram o peito e ele consegue respirar. E daí ele começa a pensar, não, eu não vou me tornar cristão, isso vai ser uma vergonha para minha família é muçulmana, isso vai ser uma vergonha para os meus ancestrais, os meus pais, para os meus primos, não, eu não vou me tornar cristão. E ele começa a dizer, e finalmente ele diz, não, de jeito nenhum, eu não vou ser cristão. E no momento em que ele diz isso, os pulmões dele se fecham de novo. E ele começa a ter falta de ar, e aquela asma volta com toda a força. E de novo a voz começa a dizer no ouvido dele, pede a Jesus, porque ele pode te curar. E ele dizendo, não, eu vou pedir para o profeta Maomé, e a voz continua dizendo, pede a Jesus, que ele pode te curar. E finalmente aquele jovem pede a Jesus, que cure aquela asma, que ajude-o a respirar. E ele volta a respirar. De novo aquela mão abre o seu pulmão. Ele sai dali e vai procurar a irmã agora, não para bater nela,
não para ameaçá-la de morte, mas ele vai procurar a irmã, sabe para quê? Me leva para a tua igreja. E ele disse, a minha expectativa era ir para uma igreja ortodoxa, porque para eles, dominados pelos russos, cristianismo era cristianismo ortodoxo. Então ele esperava ir para uma igreja gótica, aquele padre com aquela roupa, e a irmã o levou para uma casa onde só tinham pessoas da mesma etnia dele, falando a língua dele, e ele começou a ficar com raiva no começo do culto, porque ele disse, a minha irmã contou tudo sobre a minha vida para o pastor, porque tudo que o pastor falava era sobre mim, e todo o sermão era sobre ele. Era o Espírito Santo convencendo o coração dele, e no final o pastor faz o apelo, ele se converte. Aí ele volta para casa, conta para a mãe dele, e a mãe se desespera, já tinha uma filha, agora o filho primogênito, ele também é cristão. E ele diz, não mãe, esse Jesus mudou minha vida, curou minha asma. E ele conta a experiência e a mãe se converte. Ele conta para o pai se converte. E aquele rapaz estava me contando que faz 1 ano que isso aconteceu. Ele já levou 90 pessoas da família dele a Cristo. Eles têm 3 igrejas da família dele. Deus já chamou 3 primos dele para serem pastores daquelas igrejas. O projeto que nós estamos envolvidos está acontecendo no mundo todo, gente. Não é só lá na sua cidade. É por isso que nós temos que estar agindo, porque isso está acontecendo no mundo todo. Quando nós temos essa visão macro da obra que Deus está fazendo, aí quando você chega lá no trabalho, aquele colega que trabalha do teu lado, aí você fala de Jesus para ele. Eu não sou um coitadinho que quero levar ele para aquela minha igrejinha, naquela ruazinha, pequenininha. Não. Cara, eu quero te envolver num movimento que faz parte da história da humanidade, do Deus Todo-Poderoso. E olha, tem no mundo inteiro gente envolvida nesse projeto. Amém? Então, quando você estiver ouvindo o chamado de Jesus, você vai ouvir algo parecido com isso. Vamos lá, vamos ver uma carta que veio de Jesus para nós. Amados discípulos, essa é a carta dele. Vamos lá. Amados discípulos, para a glória de Deus, eu lhes envio essa mensagem. Vão para todos os povos e faça os meus discípulos. Batize-os, ensine-os a guardar todos os meus mandamentos. E lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Eu nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Por favor, não esqueçam de mim. Com todo o meu amor, Jesus Cristo. Que carta, né? Que carta. Olha a resposta que ele recebeu. Vamos lá. Qual foi a resposta? Prezado Jesus Cristo, nós recebemos o seu memorando. Sua proposta é interessante e muito desafiadora. Entretanto, devido à falta de pessoal, problemas econômicos e dificuldades com as agendas individuais e organizacionais, só poderemos apreciar adequadamente o seu desafio nos próximos dias. Uma comissão já foi eleita. Isso é carta de Batista, né? Uma comissão já foi eleita para estudar um plano adequado. Enviaremos brevemente um estudo detalhado para a nossa igreja. Não se preocupe, pois consideraremos com muito carinho a sua proposta. E certamente teremos um plano de ação para adotar no futuro. Agradecemos a sua oferta para nos ajudar como consultor e certamente utilizaremos a sua ajuda no momento adequado. Manteremos contato. Atenciosamente, os discípulos. Soa familiar essa resposta? Infelizmente, tem muita verdade nela, né? Muitos de nós têm se ausentado, têm se colocado fora do privilégio de fazer parte desse movimento de Deus. E a ideia dessa oficina é nós aceitarmos o desafio da grande comissão, nós estarmos dentro dessa grande comissão e nós termos ferramentas nas mãos para sermos úteis nessa grande comissão. Vamos ler juntos Mateus 28, 18 a 20? Vai aparecer na tela. Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E daí você tem a segunda grande comissão. Vamos lá? Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pergunta a pessoa do seu lado: o que é ser testemunha de Jesus? O que é ser testemunha de Jesus? O que é? Pergunta para ela se ela sabe o que é ser testemunha. Nessa oficina você vai falar bastante com essa pessoa do lado. Se você não gosta dela, muda de lugar. E se você está do lado de alguém que você fala, a pessoa responde sim, não, foi, muda de lugar, porque você não vai crescer. O que é ser testemunha de Jesus? Eu quero resumir o ser testemunha numa frase. Ser testemunha é dar evidência do poder de Deus na minha vida. Ponto. Não é convencer os outros do que eu creio. É dar evidência de que alguma coisa aconteceu na minha vida. Isso é testemunhar. Eu estou simplesmente dizendo, olha, na minha vida aconteceu isso. Na minha vida Deus fez isso. Na minha vida essa verdade funciona. Na minha vida ser fiel à minha esposa faz o meu casamento ser melhor. Na minha vida ser honesto tem me dado uma vida melhor. Na minha vida confiar em Deus tem feito com que viver seja melhor. Na minha vida criar os meus filhos com esses valores tem feito com que o nosso lar seja melhor. Eu estou dando evidência de como o que Deus tem para mim funciona na minha vida. E veja, quando você pensa que testemunhar é dar evidência do poder de Deus, é uma maneira muito eficaz de viver numa sociedade pós-moderna, em que a apologética é o último item da lista. A nossa sociedade, eles não querem saber o que você crê. A pergunta que as pessoas hoje estão fazendo é: funciona? O nosso perigo é ficar só no funciona. Depois que ele descobre que funciona, você tem que ajudá-lo a entender por que funciona. Mas quando nós entendemos que o nosso desafio é dar evidência do poder de Deus, aí o testemunhar se torna muito mais fácil. Aquele crente, ele estava trabalhando, voltando sexta-feira para casa, ansioso para encontrar a família, semana inteira fora trabalhando, e ele voltando para casa, cansado. Chegou uma curva, ele cansado, não percebeu que a curva era mais fechada, o carro derrapou, ele foi na direção de um barranco, bateu no barranco, o carro capotou, foi para baixo, rolou 4, 5 vezes. Quando o carro parou de capotar, ele não podia acreditar que ele estava acordado. Naquela que ele olhou, estou inteiro, soltou o cinto, com dificuldade abriu a porta, saiu do carro, olhou para o carro estava destruído, olhou o barranco, subiu com dificuldade, já estava aglomerando gente lá em cima. O pessoal olhou e disse: eu não acredito que você saiu inteiro. Horas depois veio o guincho, tirou o carro, perda total. Aquele homem chega em casa tarde da noite, agradecendo a Deus pelo livramento. Domingo, testemunho na igreja, meus irmãos, voltando de uma semana de trabalho, os anjos do Senhor estavam ao redor do meu carro, a proteção do Senhor, rolei a ribanceira, perda total do carro, a mão do Senhor sobre mim, o carro não explodiu, não aconteceu nada comigo, nem um arranhão, meus irmãos.
Eu saí sozinho do carro, ainda veio o guincho, levou o carro, alguém me trouxe em casa, eu não precisei nem ir pelo guincho, foi alguém que estava lá, se ofereceu. Deus mandou uma pessoa boa, que me deu carona até a porta da minha casa. E a igreja gritando aleluia, glória a Deus. Não é assim? Aí segunda-feira ele chegou na empresa, fazer os relatórios da viagem, e o pessoal diz: rapaz, soube que você teve um acidente. Nem te conto, que sorte. Como é que foi? Não, rapaz, estava muito cansado. Um desgraçado de um caminhoneiro me fechou. Perdi o controle do carro. Rapaz, desviei. Se eu não sou bom no volante, teria sido uma desgraça pior. Mas felizmente eu sou muito bom, você sabe como eu dirijo bem. Eu desviei, mas capotei. Mesmo assim foi um cinto. Aquele meu carro é muito bom, você sabe, por isso que eu faço questão de comprar carro bom. Mas olha, funcionou, o airbag me protegeu. Esse negócio de tecnologia é uma maravilha, né? Eu agora só compro carro com airbag. Olha, não tive nada, eu saí sem um arranhão, graças ao cinto de segurança e o airbag. Eu saí inteiro do acidente, não acredito. Saí inteiro, sozinho. E você ainda não vai acreditar a sorte que eu tive. Além do guincho chegar logo, tinha uma pessoa ainda passando ali que me deu uma carona até minha casa. Eu não acredito, mas você é muito sortudo. Estou te contando, rapaz. Mas não é para qualquer um, eu sou especial, né? Fui para casa, descansei o fim de semana e estou aqui. Estou com um carro que o seguro mandou, um carrinho meio peba, mas não vou viajar com aquele não, porque eu só viajo agora com carro com airbag, porque o airbag me salvou da morte. O que ele fez na segunda-feira? Quando ele contou para os colegas o acidente? O que ele fez? Ele retirou toda a evidência do poder de Deus do acidente que ele teve. Já não fizemos isso nós também? Com aquele colega ateu? Com aquela pessoa que ironiza qualquer referência a Deus? Com aquela pessoa que não crê em Deus? Aquele parente que acha que você é fanático? Daí você conta a bênção sem citar o texto bíblico? Você fala do evento sem enfatizar muito que foi bênção de Deus? Testemunhar é dar evidência do poder de Deus. Sabe por quê? Quando nós damos evidência do poder de Deus, é como se nós nos colocássemos como uma caixa de onde irradia a glória de Deus. E o mundo ao nosso redor olha para dentro dessa caixa dizendo: o que tem dentro dela? O que está acontecendo aí? Mostra lá o slide da caixa. E o pessoal está olhando e dizendo: interessante isso. E quando eles começam a olhar, eles começam a perceber a glória de Deus sendo irradiada. E é assim que as pessoas vão ser atraídas para o nosso Deus. Cada vez que ao contar a história para um não crente, e você retira um texto bíblico, e você retira uma evidência do poder de Deus, você está privando aquela pessoa de perceber a glória de Deus manifesta. É por isso que nós temos que nos preparar para dar evidências do poder de Deus na nossa vida. Quem é que converte as pessoas? Somos nós. É o Espírito Santo de Deus. O que eu tenho que fazer? Dar evidências do poder de Deus na minha vida. Deus tem feito isso. Você quer que Ele faça na tua? E se você quer ajudar a pessoa, é importante você ter consciência de que isso vai acontecer em vários níveis. O texto da grande comissão que nós vimos nos fala de Jerusalém, Judeia e Samaria, não é verdade? Os 4 níveis. Por isso que a nossa convenção tem missões locais, que a sua igreja faz, plantando igrejas, tem missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. São os 4 níveis da ação da igreja local, da igreja. Você pode transformar isso também num outro nível, no nível geográfico, pensando na sua cidade, no Paraná, no Brasil, nos confins da terra. E você pode transformar isso também no nível relacional. Mesmo princípio bíblico aplicado no nível relacional, sua família imediata, parentes e amigos, trabalho, vizinhos e desconhecidos.
Agora você vai começar a trabalhar. Você conhece pessoas ali no nível relacional mais próximo de você, que você sabe o nome, que vive perto da área da sua igreja e que não dá evidência de ser seguidor de Jesus? Pega a folha em branco, por favor, e você vai começar a escrever nessa folha o nome dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas da sua família, são vizinhos, parentes, pessoa no seu trabalho. Próximo slide, por favor. Pessoas no seu trabalho, pessoas com as quais você faz negócios, na escola, outros. Isso. Escreva os nomes dessas pessoas que não conhecem a Cristo, que não dão evidências de seguir a Cristo, pessoas que você conscientemente precisa dar evidência do poder de Deus. Você precisa parar do lado dela e dizer: gente, fui num congresso esse final de semana, foi muito legal. E conta alguma coisa que Deus fez na sua vida durante esse congresso. Mesmo que a pessoa fique com aquela cara de planta olhando para você, como se você estivesse falando coisa assim de extraterrestre. É isso mesmo. E alguns vão fazer cara de planta, porque eles não conhecem essa dimensão da vida. E se nós não expormos essas pessoas, essa dimensão da vida, ninguém vai expor. Eles têm que fazer cara de planta, porque eles não conhecem. Coloque aí uns 3, 5 nomes. Pessoas nessas várias áreas da vida que você diz: puxa, elas precisam ver em mim, ouvir de mim, evidências do poder de Deus. Então eu vou fazer questão de comentar. Eu estava lendo a minha Bíblia, e a pessoa fica olhando para você: você lê a Bíblia? Já parou para pensar você dizer para uma dessas pessoas: sabe, eu estava orando lá em casa, no meu período devocional. Já imaginou você dizer: sabe, no meu período devocional, ou quem sabe, todo dia eu tenho um tempo em que eu leio a Bíblia e oro. Isso aí já é uma evidência incrível. Quantas pessoas nesse mundo fazem isso todo dia? Sabe, todo dia eu faço isso. E eu estava lendo, sabe, Deus falou comigo de uma maneira incrível. Sabe, foi um texto que falava sobre ansiedade, mas trouxe uma paz para o meu coração. E deixa o Espírito Santo fazer o resto. Pode ter certeza. Próxima vez que aquela pessoa estiver ansiosa, o Espírito Santo vai lá no HD dessa pessoa e vai trazer para o desktop dela. E vai ficar piscando a luzinha, dizendo: olha lá. Lembra do que ele falou? Recentemente, no culto online da nossa igreja, teve um senhor, um procurador de justiça, que acessou e começou a conversar com a pessoa que estava no chat do culto online. E foi muito interessante. 5 anos atrás, durante um período, eu dirigi um estudo bíblico lá junto aos promotores de justiça do Paraná. 5 anos atrás. E esse procurador tinha participado de alguns estudos. Ele está vivendo um momento na vida pessoal dele agora, que fez com que ele sentisse o desejo de buscar a Deus. Aí o que o Espírito Santo fez? Levou lá atrás para 5 anos, ele lembrou daqueles estudos bíblicos, lembrou do nome da igreja, foi na internet, digitou, encontrou o site, descobriu que tinha um culto online, entrou no culto online, começou a ouvir a mensagem, começou a interagir. Eu agora estou almoçando com ele, conversando. O Espírito Santo usando uma evidência de 5 anos atrás. Por quê? Porque 2 promotores da nossa igreja já tinham conversado com ele, dado evidência do que Deus estava fazendo na vida deles. Não fui eu. Eu fui só no estudo bíblico. Mas 2 pessoas que trabalhavam com ele tinham falado: Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na minha vida, Deus mudou a minha vida assim. Evidências do poder de Deus. Nós vamos começar a trabalhar agora numa ferramenta para você poder dar evidência usando a ferramenta mais útil que você tem nas suas mãos. A ferramenta mais utilizada pela igreja primitiva. Qual era? Testemunho pessoal. A sua história de transformação. Como que a sua vida mudou. O meu testemunho pessoal.
como Jesus mudou a sua vida. Você vai escrever o seu testemunho pessoal. Como? Usando o testemunho pessoal do apóstolo Paulo como base. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 26. Abra lá, Atos 26. A partir do versículo 9. Perdão, 22. Vamos no 22, melhor. 22, de 1 a 15. Vamos no 22, de 1 a 15. Em 2 lugares em Atos, Paulo fala o testemunho pessoal dele, e isso serve para a gente tirar uma estrutura que ajuda a preparar o testemunho pessoal. O pessoal que fez o curso Pescadores que Pescam vão nos ajudar na montagem desse testemunho. Atos 22, de 1 a 15. Paulo dando o testemunho deles. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Ele começa o testemunho dele falando sobre como era a vida dele antes de conhecer a Cristo. Versículo 6, por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. E ele começa a contar como que Deus chegou na vida dele, invadiu a vida dele. Versículo 9, os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: o que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Ele experimenta uma mudança na vida dele, ele vai para Damasco. 12. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E nesse momento ele descobre o para que a vida dele vai ser dedicada. E ele descobre a mudança e fala sobre a mudança. E ele começa a descrever a partir daí como Deus o usa para atingir aqueles que não conheciam a Cristo. Ele faz um contraste dizendo: eu perseguia e agora eu prego para que aquelas pessoas conheçam a Cristo. Eu persegui os cristãos e agora eu levo pessoas a se tornarem cristãs. A estrutura básica é muito conhecida. Foi mais divulgada essa estrutura por Ralph Neighbor, naquele discipulado básico, Segue-me, que foi muito usado. E essa estrutura que eu vou querer que você use para escrever o seu testemunho pessoal. Talvez você já tenha feito isso. Se você nunca fez, deixa eu dar só algumas dicas bem rápidas, e depois o pessoal que já fez o Pescadores que Pescam vão nos ajudar. Dicas simples. Você vai escrever pouco, porque você quer preparar um testemunho para falar em 3 minutos, para você poder falar na fila do banco, na fila do ônibus, para você não dar um testemunho. Sabe aquele testemunho que é tão chato, é tão longo, que nem você crente aguenta escutar. O testemunho, ele deve ter, a pergunta 1 e 4 devem se complementar, ou seja, eu era uma pessoa muito ansiosa e hoje Jesus tem me ajudado a acabar com a ansiedade. Eu tinha medo da morte e Jesus me livrou da morte, me livrou do medo da morte. Eu tinha dificuldades com a minha família e Jesus tem me ajudado a resolver isso. Esse contraste é muito importante.
Se você nasceu num lar cristão, talvez você diga, eu nasci num lar cristão, eu não tenho uma experiência para contar. Desculpa, mas se você não tem uma experiência para contar, talvez você não tenha nada para contar. É possível que você tenha nascido no lar cristão e não tenha nascido de novo. Gato que nasce no forno não é biscoito, é gato. Gato que nasce no forno não é biscoito, é gato. O que acontece muito com o filho do crente é que ele se converte num processo longo. Eu, por exemplo, eu nasci num lar cristão. Eu me lembro que aos 9 anos, tudo quanto é apelo que tinha na igreja, eu ia na frente. E eu fui batizado aos 9 anos. Eu fiz a classe de catecúmenos. Me deram uma apostila dessa grossura, datilografada, mimeografada, espaço 1. Eu nunca li aquela apostila. Eu decorei as respostas para responder na assembleia. Aquele tempo que tinha uma sabatina de perguntas. Eu decorei as respostas certas. Foi aos 19 anos, eu me batizei aos 10, e foi aos 19 anos que eu tive uma experiência com Deus, em que Jesus virou Senhor da minha vida, e que eu comecei a caminhar com Ele. A minha conversão foi aos 10, como criança, mas ninguém me discipulou. Naquele tempo, na igreja que eu frequentava, não existia esse conceito. Eu tive uma adolescência de muita atividade, mas não tinha Bíblia nenhuma. Eu tive uma juventude, boa parte dela sem Bíblia. Aí, de repente, chegou um pastor que entendia que a gente precisava de Bíblia, e isso mudou a minha vida, graças a Deus. Então, o meu testemunho pessoal, eu uso essa experiência dos 19 anos, porque o não crente vai se identificar muito mais com ela, embora a minha conversão seja aos 10 anos. Então, se você é filho de crente, certamente na adolescência ou na juventude você teve um momento de renovação, de consagração. Use essa experiência para escrever nesse papel, para ser uma evidência que você vai usar para testemunhar para alguém. O meu testemunho é muito simples. Eu costumo dizer que eu vivi uma vida normal, como todo mundo. Eu tinha sonhos, como todo jovem, e eu tinha 3 sonhos, que era ter um carro, ter independência financeira, e eu queria visitar um amigo que tinha ido estudar nos Estados Unidos. E teve um ano que eu consegui os 3 sonhos. Eu consegui um emprego muito bom, tinha dinheiro, consegui comprar um carro 0 quilômetro, e meus pais pagaram a minha passagem para ir para os Estados Unidos. E quando eu atingi esses 3 objetivos, eu fiquei muito contente, e, de repente, aquele muito contente sumiu. Eu descobri que atingir objetivos e sonhos dá muita alegria, mas que essa alegria é passageira. E eu comecei a me questionar, e todos os outros sonhos que eu tenho? Quando eu atingi-los, vai ser a mesma coisa? E a partir desse momento eu comecei a questionar muito sobre a vida. E eu me lembro que algumas pessoas me convidaram para ir para um acampamento que aconteceu no Carnaval. E eu não estava muito afim de ir naquele acampamento, mas eu acabei indo. E eu não queria ir para culto, reuniões, esse negócio todo de Deus. E eu me lembro que eu matei todas as reuniões. Eu me escondia na hora que eles iam ter aquelas reuniões. E eu só fui numa reunião, que aconteceu à noite, ao redor de uma fogueira. E foi muito interessante, porque estava uma noite estrelada, aquela fogueira estava do lado de um lago, lá em Castro, no Paraná. E eu me lembro que uma pessoa ficou de pé e disse: eu sofria de uma doença, que eu chamo a doença de alguém que sabe tudo sobre Deus, mas não experimenta nada. E eu consegui encontrar a cura para essa doença. E a cura é buscar a Deus 24 horas por dia. E aquela jovem sentou e eu disse: é essa doença que eu tenho. Eu conheço muito sobre Deus, eu já li muita coisa da Bíblia, mas eu não experimento nada, eu não sinto nada. E olhando para aquele medo de atingir alvos e continuar tão vazio como eu estava, eu me lembro que todo mundo foi embora, fiquei sozinho naquela fogueira que se apagava. Eu me ajoelhei do lado daquela fogueira e eu disse: Deus, eu estou cansado de tentar ser feliz da minha maneira. A partir de hoje eu quero que o Senhor me mostre como é que eu posso construir minha vida. E eu tinha pavor de ser um religioso hipócrita. E alguém tinha me emprestado uma Bíblia para ir para aquele culto.
eu peguei aquela Bíblia, eu me lembro que eu levantei e disse, mas uma coisa eu quero que isso aqui seja verdade na minha vida. Eu voltei para a mesma casa, para a mesma família, para a mesma faculdade, para o mesmo emprego, mas eu era diferente. Agora eu li a Bíblia, não era mais uma carta lá para aqueles coríntios, mas era para mim. Eu ia para a igreja e o que acontecia naquela igreja falava ao meu coração. Agora Deus estava perto de mim. Aqueles sonhos que eu tinha, eu até, muitos deles continuava querendo alcançar, mas eu não era a razão mais da minha vida. Então, eu não ia me sentir vazio se eu alcançasse ou não alcançasse, porque eu descobri que era Jesus que preenchia a minha vida. E um texto da Bíblia que ficou comigo naquela época foi o que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu descobri, você também pode descobrir. Isso dá 3 minutos, simples, tranquilo, e eu usando aquela experiência aos 19 anos. Vamos trabalhar? Coloca de novo o esboço lá. 4 perguntas, escreva umas 3 a 4 frases. Quem já fez o Pescadores que Pescam? Por favor, pode ficar de pé? Quem já fez? Isso, vários pastores, vários irmãos. Vocês podem fazer um favor para mim? Você podia começar a caminhar por aqui, para que essas pessoas possam pedir ajuda, esclarecimento. Certamente algumas dúvidas vão surgir. Você pode fazer isso? Começa a caminhar por aqui. Se você ficar de pé, isso vai facilitar as pessoas identificarem. Se você sentar, daí eles não vão saber. Pode fazer isso? Fica caminhando, que daí eles vendo vocês de pé, eles vão ter condições de pedir ajuda. Só olhar em volta e pedir ajuda e eles podem responder as perguntas. Vamos lá? Você tem aí 5 minutinhos para escrever. Se imagine contando para alguém como é que você encontrou esse Jesus. Você está dando evidência, essa que é a ideia. Você está escrevendo evidência. Então escreva as 4 perguntas e responda. E daí daqui a pouquinho a gente vai usar isso para fazer uma dinâmica, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, é só levantar a mão, esses irmãos estão aí para ajudar. Pessoal, aguenta que as dúvidas surgem daqui a pouco. Como era a minha vida, como eu descobri, como é que Deus começou a falar comigo, o que aconteceu, como foi aquele encontro com Cristo. Foi numa igreja, foi em casa, foi num culto, foi num acampamento. E a diferença que Jesus fez. Procura lembrar um texto bíblico. Escreva umas 2, 3 frases. Como era antes, como Deus começou a falar, como eu me converti e como é a vida agora.
E um texto bíblico no final. Se tiver uma dúvida, é só levantar a mão aí, o pessoal está disponível. Legal, o pessoal está preparando aí. Se tiver dúvida, só levantar a mão aí, o pessoal está atento. Sem querer colocar pressão, mas quem já terminou pode ficar de pé, por favor. Então, quem já escreveu vai ficando de pé, sem querer colocar pressão nenhuma, né? Imagina. Isso. O pessoal que já terminou vai ficando de pé, se preparando que nós vamos fazer uma dinâmica. Não precisa escrever muito. A ideia é que seja algo para 3 minutos. Se a pessoa quiser que você fale mais, depois, aí é outra história. Aí você fala mais. Mas se ela quiser falar da Copa depois, você começa a falar da Copa, não tem problema. Você já deu evidência. Legal. Já tem um pessoalzinho, bom grupo já. Agora é uma hora da gente começar a formar dupla. Então, olhe em volta, procure formar dupla. Encontre com quem que você vai formar uma dupla, para a gente praticar. Então, antes de começar, não comece. Só olhe em volta com quem que você vai praticar. Não comece ainda. Legal? Todo mundo com dupla? Vamos lá, eu vou precisar que você que ainda não acabou, eu vou ter que confiar na sua memória, porque daí depois você escreve, você termina de escrever. Então, todo mundo de pé,
Todo mundo em duplas agora, e eu vou dar as instruções aí para a dinâmica que você vai fazer. Vira de frente para alguém, todo mundo de frente. Eu preciso que vocês ouçam as instruções. Quem vai ser o primeiro? Escolham aí quem vai ser o primeiro a contar o testemunho. Quem de vocês vai ser o primeiro? Legal? Escolheram? Então, ouçam aqui o que eu vou dizer. Você que vai ouvir o testemunho, você vai ouvir com papel e caneta. Você vai ouvir o testemunho com papel e caneta. Por quê? Você vai estar procurando uma linguagem chamada evangeliquez. Porque se o outro disser propiciação, gasofilácio, invocatório, por favor, coitadinho do não crente, é forçar a barra para o infeliz, né? É pedir para ele não conseguir se converter. Então você vai estar procurando ouvir com ouvidos de um não crente e tentar identificar aquelas palavras que o não crente não entende. E é que nem aquela moça que, dando o testemunho pessoal dela, disse que quando o pastor estava pregando, mas olha, o pastor tocou a minha vida. Não fica bem uma moça dizer isso. O não crente não precisa nem ser muito malicioso para não entender o que ela está dizendo. E a gente usa muita coisa no nosso meio que o não crente entende diferente. Certo? Catecúmeno, então, nem se fala, né? Tá legal? Então você vai estar ouvindo o evangeliquez da outra pessoa e depois você vai compartilhar com ela, certo? Eu vou marcar 3 minutos para ver se a gente consegue caminhar com esses 3 minutos. Vamos lá? Valendo! Fechou 3 minutos. Como é que foi aí? Se você acabou antes, você pode falar um pouquinho mais. Se você não conseguiu acabar, você precisa dar uma resumida.
para não ficar um testemunho. Dê um retorno para a pessoa sobre palavras que ela usou que seriam evangeliqueis aí. Dê um retorno para a pessoa. Ela usou muito evangeliqueis? Assim que terminar de dar o retorno do evangeliqueis aí, vamos fazer o outro lado? Vamos lá? Terminou o retorno? Vamos lá, começando, segundo testemunho, valendo 3 minutos. Pode começar. Olha lá, fechou 3 minutos. Já, vamos lá dar o retorno. Evangeliqueis aí. Usou muito evangeliqueis ou não? Usou algumas palavras? União feminina, união masculina missionária. Legal. Dá o retorno. E aí eu vou pedir de novo que fique todo mundo em pé, porque eu vou fazer mais alguma coisa com vocês agora. Terminando esse retorno, eu vou querer que vocês juntem 2 ou 3 duplas. E eu quero que vocês compartilhem essa experiência. Como é que foi falar sobre essa experiência? Como é que foi contar sobre a minha experiência de conversão, essa experiência marcante na minha vida? Como foi ouvir como Deus agiu, essa evidência do poder de Deus na vida do outro?
É gostoso isso, é uma coisa impactante. Ver a evidência do poder de Deus na vida do outro é uma coisa que abençoa. Vamos ter um momentinho de compartilhar. Eu acho que isso vai ser gostoso, ouvir o que significou esse tempo. Vamos lá. 2 ou 3 duplas se reúnam aí. Vamos ter um tempo de compartilhar. Como é que foi essa experiência de ouvir e de falar? Como é que você se sentiu fazendo isso? Mais 30 segundos e nós vamos sentar e dar continuidade.
Assim que você terminar esse papo gostoso aí. Uns 30 segundos. Vamos lá? Quem sabe na hora do almoço você senta com essa turma e continua o papo. Nós estamos falando sobre dar evidência do poder de Deus, não é isso? Quando você contar esse seu testemunho pessoal, podem se assentar, você vai estar dando evidência do poder de Deus. Você vai estar fazendo com que as pessoas tenham mais uma razão para olhar para dentro da caixa. A caixa é a sua vida, e quando elas olharem para dentro da caixa, aquela luz da glória de Deus vai brilhar, e elas vão dizer: uau, esse negócio aí eu quero para mim, essa vida eu quero para mim, esse tipo de família é o que eu sempre quis ter. A manifestação da glória de Deus na vida do discípulo faz com que a pessoa queira se aproximar desse Deus. Foi disso que a gente viu na primeira mensagem hoje com o pastor Saião, que nossas obras vão brilhar diante dos homens e eles vão querer se aproximar do nosso Deus. Não foi isso? Assim brilhe. Não foi esse o texto? E quando as nossas obras brilham diante das pessoas, e obras das bem-aventuranças, aquele tipo de vida. Essa ferramenta é muito simples. Gente, lá na igreja primitiva eles não tinham jornal batista, não tinham televisão, não tinham rádio, eles não tinham prédio de igreja, não tinham internet. A única coisa que eles tinham era o testemunho deles. A minha vida era assim, eu encontrei com Jesus e a minha vida ficou assim. Vem ver. E quando você der evidência do poder de Deus, contando esse testemunho pessoal, você vai estar fazendo o que eles fizeram. E eles viraram o mundo da época de cabeça para baixo. E por isso que tem que ser curtinho, 3 minutos. Aí se a pessoa quiser conversar mais, aí o papo se alonga. E várias vezes, quando eu terminei, a pessoa disse: não, mas isso, e mais aquilo, e esse negócio de Deus, e como é que funciona, e como é que foi? Aí a conversa vai. Mas várias vezes, quando eu terminei de dar meu testemunho, a pessoa disse: pois é, né? Será que chove? Eu digo: não sei, talvez, né? E eu entendi que a pessoa não queria conversar mais sobre aquilo, e eu continuei a minha vida, e continuei conversando sobre outro assunto. Mas o texto bíblico estava lá, e a evidência do poder estava lá. Aí agora entre aquela pessoa e o Espírito Santo de Deus. Eu queria dar mais uma ferramenta para você. Você já teve aquela sensação de conversar com a pessoa sobre Deus, e a pessoa está interessada, e esse negócio de Deus é demais, e eu preciso mesmo, puxa, eu queria tanto de Deus, eu queria tanto ter a fé que você tem, eu queria confiar em Deus como você confia, eu queria amar Deus como você ama, eu vejo a tua família, eu acho a tua família tão legal, eu acho tão bacana, eu queria tanto ter essa certeza de vida eterna que você tem. Você já teve esse tipo de situação? E a conversa vai indo e você sente que o Espírito de Deus está agindo, e o clima está legal, e está tudo muito bom. E você fica assim: e daí o que eu faço com esse cara agora? Você quer ir à igreja comigo domingo? Porque você não sabe mais o que fazer com a pessoa. O que eu faço com ela agora? Tem uma ferramenta muito simples. Quando você vai no médico ser operado, no centro cirúrgico eles têm vários instrumentos, não tem?
Uma para cada coisa. Quando você vai na oficina mecânica, eles têm várias ferramentas, não tem? Uma para cada coisa. Para evangelizar, existem várias ferramentas. O testemunho pessoal, uma delas. Você já ouviu falar do caminho de Romanos? É uma sequência de versículos em Romanos que explicam de uma forma muito simples as verdades básicas no processo de conversão de uma pessoa. E você tendo esses versículos marcados na sua Bíblia, você pode, nessa hora, dizer: deixa eu te explicar como que alguém pode começar essa caminhada que eu estou caminhando. Vamos marcar isso na Bíblia? E daí, quando acontecer todo esse clima, você pode dizer para a pessoa: espera um pouquinho, vem cá. Deixa eu te mostrar. Pega a sua Bíblia aí. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar a contracapa da sua Bíblia, aqui, essa parte aqui. E sabe o que você vai fazer? Põe lá Caminho de Romanos. Na contracapa da sua Bíblia, você vai escrever Caminho de Romanos e vai escrever Romanos 5:8. Romanos 5:8. Sabe por quê? Se você é como eu, você não vai lembrar desse versículo naquela hora. Então, você vai colocar aqui. A única coisa que você vai ter que lembrar é que o começo do Caminho de Romanos está na contracapa da sua Bíblia. Então, escreva aqui, no cantinho em cima, Romanos 5:8. Só isso. Caminho de Romanos, Romanos 5:8. Todo mundo entendeu? Então, esse é o primeiro passo. Vamos lá para Romanos 5:8? Algumas pessoas usam o caminho de Romanos começando pela verdade que todos pecaram. Eu não gosto muito de começar pelo todos pecaram, porque você começa com uma verdade negativa. Eu prefiro começar com o amor de Deus e depois trazer o pecado para a cena. Então, por isso que a gente começa com Romanos 5:8. Dê uma olhadinha lá, Romanos 5:8. O que diz? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, você vai ler esse texto para a pessoa. Está vendo só? Deus nos ama e Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Aí você vai olhar no cantinho, aqui do lado, na margem. Está vendo? Você vai escrever o próximo. Vamos lá, põe o próximo. Romanos 3:23. Você escreve na margem. É isso mesmo, na margem. Sabe por quê? E daí você terminou de ler o versículo, você já sabe onde está o próximo. Dica, você já sabe. A pessoa vai achar que você é o máximo. Ele sabe tudo da Bíblia. Nossa, conhece tudo. Conhece a Bíblia de cor. Mal sabe ele que está na margem. Romanos 3:23. Você acabou de falar do amor de Deus. Deus ama você antes de você amá-lo. Quando você ainda era pecador, indiferente. O que está em Romanos 3:23? Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não é mesmo? Aí você traz a realidade do pecado. Todo mundo pecou. Alguém aqui tem dúvida? Depois da mensagem de hoje cedo, ninguém tem dúvida. E se a pessoa tiver dúvida, você olha para ela e diz assim: você já mentiu? Quem que nunca mentiu? É só falar de pecado universal que todo mundo já mentiu. Pecado é isso. Simples. Todos pecaram. E por isso que a gente está longe de Deus. Aí do lado do 23, sabe o que você coloca? Vai lá. Romanos 6:23. Aí na margem, aqui, você coloca Romanos 6:23. Romanos 6:23. O que diz Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Normalmente, o que eu faço? Eu digo, quando você trabalha, o que você recebe no final do mês? Salário. Quando você não trabalha, o que você recebe no final do mês? Que nada, você perde o emprego. Não é só que não recebe salário, não, você perde o emprego. Mas salário é consequência. Qual é a consequência do pecado? Morte. Mas o presente de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Aí do lado você coloca o quê? Romanos 10, 9. O que está em Romanos 10, 9? Olá, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. São textos conhecidos nossos, não é verdade? Nós já ouvimos várias vezes em mensagens, e com essa dica de colocar na margem, fica fácil. Então, aquela conversa que está indo, maravilhosa, o Espírito de Deus está agindo, o clima está próprio, o coração da pessoa está preparado, não manda para o culto domingo, por favor. E se aquela pessoa morre amanhã, se Jesus volta? Para com isso. E você vai perder a chance de levar aquela pessoa a Jesus. Ah, não. Outro dia lá na igreja, uma criança veio à frente, o pai e a mãe estavam parados no banco. E eu olhando, vem. E o pai e a mãe parados no banco, eu disse, vem. Não, esse privilégio de você orar com seu filho, levando o seu filho a Cristo, não abre mão disso, não. Esse privilégio é muito especial, é marcar aquele momento na vida da família, o pai e a mãe juntos ali no altar. E foi tão bonito ver o pai e a mãe, os dois eram crentes novos, e ver o filhinho agora aceitando Jesus. Todo mundo chorando, aquele chororê danado, né? Coisa mais linda. Foi muito especial vê-los ali. Mas eles estavam achando que o pastor é que tinha que orar com a criança. Crente novo, ainda aquele resquício do catolicismo. Mas eles ficaram tão felizes. Aí eu virei para eles, você ora com ele? Eu, pastor? Claro, ora com ele. Aí ele abraçou o filhinho e orou. Da mesma forma que aquele amigo, aquele parente, aquele colega, naquele momento, aquele momento especial que o Espírito de Deus armou com você ali, não deixa passar. Nessa hora, pega a tua Bíblia e diz, deixa eu te explicar. É uma maneira simples. Aí quando chegar lá no Romanos 10, 9, você diz, se com a tua boca você confessar a Jesus, se no teu coração você crê que Deus levantou dos mortos, vai ser salvo, você quer? Se a pessoa disser, eu quero, diz, segura minha mão aqui, vamos orar. E faz uma oração. Pede para a pessoa repetir, Senhor Jesus, eu entrego minha vida, eu me arrependo. Eu garanto uma coisa, aquela pessoa, como diz a Bíblia, vai ser uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas sabe, não vai ser só aquela pessoa não, hein? Você vai ser diferente. Porque você vai sair dali evangelizando o poste. Você vai sair dali evangelizando o poste. E depois que você tem a alegria de ver alguém nascendo de novo, aí você não abre mais mão desse privilégio. 2 ferramentas simples. O desafio dessa oficina. Pega aquela listinha de nomes que você fez no começo da nossa oficina. Lembra daqueles nomes? Tem vários nomes aí, né? Eu vou ser bonzinho com você, hein? Você só vai escolher um. Você vai chegar nessa pessoa e você vai dizer assim para ela, esse final de semana, rapaz, eu fui num congresso. Todo mundo vai a congresso, não é mesmo? O meu irmão está em Brasília num congresso. Ontem eu liguei para ele, para almoçar com ele, ele disse, estou em Brasília. Ele está num congresso em Brasília. Aí você vai chegar e vai dizer, fui num congresso. É uma linguagem que não crente conhece. Participei de uma oficina. É uma linguagem que não crente conhece. Rapaz, eu fiz uma dinâmica muito legal. Ele está entendendo tudo.
E olha, nessa oficina eu fiz uma dinâmica legal e eu queria treinar com você. Posso? O que ele vai dizer? Claro. Senta aqui. Pega o teu testemunho e lê para o cara. Eu preciso ler isso para ver se você entende. Tem alguma coisa aqui que você não entendeu. De repente tem evangeliquez. Ele vai, o que é isso? Presidente das mensageiras do rei e rainha com cetro? Eu não entendi. Entende? O que vai acontecer a partir desse momento é coisa do Espírito Santo de Deus com vocês dois. Não é verdade? Deixa Deus conduzir. Quem sabe você vai ter que pegar a tua Bíblia e ir lá no caminho de Romanos. Quem sabe ele vai se dizer, interessante. E você vai dizer, obrigado. Ou quem sabe vocês vão terminar ali num momento muito especial com Deus. É um desafio razoável? Complicado de fazer isso? Dá uma olhadinha na lista. Quem seria o bem-aventurado dessa lista? Quem seria o abençoado dessa lista? Que semana que vem vai ouvir esse teu testemunho. A hora que você já tiver escolhido a pessoa, eu vou pedir que você se coloque de joelhos e tenha um tempo de oração por essa pessoa. Peça a Deus para retirar qualquer medo, qualquer temor que exista no seu coração. Ore para o Espírito Santo de Deus tocar no coração dessa pessoa já desde agora, preparando para aquele momento. Deus, nós somos teu povo, amado do Senhor. O Senhor nos amou primeiro, Deus, e o nosso amor é resposta. É um amor tão imperfeito nosso, e nós somos amados de uma forma tão perfeita pelo Senhor. Oh, Deus amado, nós somos teu povo de joelhos. E quando nós percebemos que o Senhor nos chama aqui, assim como o Senhor chama pessoas em países distantes, em cidades distantes do nosso Brasil, nós nos consideramos privilegiados por fazer parte do teu grande projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Nos colocamos aos teus pés. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê oportunidade, nos dê a coragem, a ousadia que só o teu Espírito pode nos dar, e nos dê a alegria de ver pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós queremos transformar vidas, sociedades, povos, pelo poder do teu Santo Espírito. Faz isso, Deus. Ó Deus, pensando em nós como batistas do Paraná, nós
Nós queremos impactar o nosso estado com a mensagem de Cristo. Queremos tornar o nosso estado um estado mais justo, porque nós existimos aqui. Queremos, Deus, que a Assembleia Legislativa seja um lugar mais justo, porque nós estamos aqui. Que as câmaras de vereadores, os executivos, que, ó Deus, que aqueles que trabalham no poder público e no privado tenham vidas mais justas, porque o teu povo vive aqui. Como nós podemos fazer isso? É a nossa pergunta, Deus. Ó Deus, como que nós podemos levar essa mensagem de salvação para pessoas que estão ao nosso lado e aqueles que não conhecemos? Pai, nós queremos começar contando o testemunho de conversão para uma pessoa. Mas, Pai, isso é apenas o começo, uma manifestação inicial do nosso compromisso maior, compromisso de vida. Nós queremos ser agentes de transformação para promover a glória do Senhor. Esse é o nosso compromisso maior. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé. Dê pelo menos 2 abraços no irmão do lado, com uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, dizendo: meu irmão, vai em frente. Deus vai dar a vitória, em nome de Jesus.